todos que estão nessa jornada desde que a gente iniciou. É um momento que é muito frustrante para nós, porque destoa totalmente do que planejávamos para esse primeiro momento do Campeonato Carioca. É uma frustração muito grande, é um sentimento de todos, é um sentimento dos atletas, da comissão técnica, nosso, da diretoria, do John. Lógico que é um momento que a gente precisa agora refletir, porque não está bom para todos, não está bom para mim, não está bom para o treinador, não está bom para os atletas, para o John, e a gente tem que, obviamente, continuar trabalhando o máximo possível para sair dessa situação. É um momento que, se a gente for lembrar, a gente vai para um clássico contra o Vasco, que a vitória nos colocava quase que com uma decisão na Taça Guanabara contra o Flamengo na rodada seguinte, e aí acho que foi um ponto de ruptura. A gente conversa muito internamente sobre isso, porque houve aquele episódio no jogo do Vasco, houve um episódio depois do clássico do Flamengo, a gente fez uma partida muito abaixo contra o Sergipe, mas é futebol, é um momento que a gente precisa ter muita resiliência, trabalhar, buscar melhorar aquilo que tem que ser feito. Acho que é uma resposta que todos têm que dar, né, desde os atletas, comissão técnica, diretoria, John. O Botafogo é um clube que todos sabem, né, está passando por uma reestruturação, e não é só o futebol, né, então se a gente for elencar tantas coisas boas que aconteceram, mas tantas coisas ainda que devem acontecer, porque o clube está sempre melhorando, então não é um processo só futebol, é o Botafogo como um todo, né, mas nosso produto final é o jogo, é o futebol, é a vitória, a gente está aqui para vencer o máximo que a gente puder vencer, e quando isso não acontece, a gente tem que buscar as melhores soluções. Então, deixar claro que estamos todos aí preparados para cada vez mais buscar as soluções necessárias. A gente sabe que a gente tem alguns gaps que a gente fala que precisa preencher, a gente precisa qualificar, precisa trabalhar, o clube precisa também se estruturar, como está acontecendo. Então, acho que é todo um processo que ainda está no seu início, né? A gente tem um ano aí e o início não foi tão rápido assim, né? Mas a gente está muito ciente disso, e por isso a nossa frustração, por isso, com todo respeito ao nosso torcedor, é um pedido de desculpas mesmo, com todo respeito às equipes que a gente enfrentou, mas nós deveríamos ser classificados sim. E agora a gente, com muita hombridade, buscar as melhores soluções e buscar novas oportunidades de botar o Botafogo de novo no cenário que a gente espera que o Botafogo esteja. Boa noite, Mazzu. Boa noite, Há pouco falei aqui com o professor Luiz Castro, que no final do ano passado o professor, até na última coletiva lá diante do Atlético Paranaense, nós falávamos dos desafios para o ano de 2023, o professor chegou a falar em 6 reforços. Né? Começou a temporada, esses 6 reforços não chegaram, e o Botafogo ainda perdeu 2 jogadores que eram importantes naquela equipe, que teve uma trajetória, a gente pode até dizer, ascendente. O que aconteceu aí nessa pré-temporada em que, de repente, esses reforços não chegaram? O próprio João, quando na venda do Jefinho, disse que com o dinheiro do Jefinho compraria 10 reforços, e isso até agora não chegou. O torcedor cobra explicações do John, em especial, em relação a essa questão. Então, Gilmar, assim, eu acho que a gente, lógico, que cria-se alguns rótulos, e isso às vezes é por todo o ambiente que a gente vive, né, e das expectativas também. Eu acho que, claro que vieram alguns reforços, né, a gente às vezes se apega ao número, e eu entendo que o desejo é que venham 6 grandes jogadores, e aí como a gente sabe como tem que fazer, e é um objetivo do Botafogo que esse crescimento seja realmente gradativo, que a gente possa chegar ao ponto de estar qualificando da melhor forma possível. Nós estamos sim trabalhando dentro do possível, e tomando um cuidado para ter uma responsabilidade grande com o clube também, por todas as demandas que existem hoje para o Botafogo se equilibrar. Então não adianta a gente só focar em ou reforço, ou um jogador, ou aquilo, porque o clube o clube precisa se solidificar, né? Não a gente precisa ter um time, obviamente, para manter o Botafogo naquilo que a gente deseja, e naquilo que foi criado como expectativa também. A gente, ano passado, tínhamos um objetivo claro, atingimos o objetivo, finalizamos até com uma possibilidade, e não terminamos com um bom jogo, né? E o jogo realmente é o produto ali que a gente está esperando que sempre seja melhor, que você vença, que você jogue bem e tal. Assim, sendo muito honesto, a gente passa sim por um momento de reestruturação do clube.
É claro para todos que o clube passa por também dificuldades, por todo o histórico que traz e de ajustes necessários, e que o John está totalmente a par e em cima disso para tentar resolver. Isso, lógico, gera reflexos em outras áreas, né? E a gente está ciente disso. A gente quer sempre o ideal, mas quando você não tem o ideal, a gente quer buscar soluções naquilo que a gente pode. E é o que a gente está fazendo. Mais uma vez, isso não justifica um momento de frustração, porque mesmo assim nós temos boas condições, temos bons jogadores, todo mundo tem condições de trabalho boa, comissão técnica, diretoria, atleta, então a gente tinha que ter entregado mais, sem dúvida nenhuma, nesse momento. Então agora a gente precisa recuperar o que passou e buscar novas soluções aí para o clube. Mas só pegar aqui o embalo, eu perguntei até mais ou menos isso para o Castro também. Essa questão hoje, como você falou, o produto final é o futebol, é o resultado, o torcedor ele enxerga diretamente essa questão. E hoje, para que essa melhora aconteça, ela extrapola um pouco somente técnico, comissão e jogadores, ou seja, uma coisa que vem mais de cima para baixo dentro de uma estrutura que o Botafogo tem, para que o produto final ele também sofra esse crescimento? Então, Thiago, eu não dissocio, acho que tudo canaliza para o resultado final. Então, o Botafogo busca esse equilíbrio, tem buscado esse equilíbrio, né, depois dessa mudança de chave que teve com a compra do clube. Então, é um equilíbrio necessário que a gente está buscando isso sempre, constantemente, eu sempre falo assim, não existe futebol e administração e tal, o Botafogo é um clube de futebol. Então, fatalmente, todas as áreas que sofrem com alguma situação refletem. Então, a gente precisa equilibrar. Então, enfim, a gente tem ainda problemas institucionais a serem resolvidos, a gente tem problemas, enfim, público das dívidas, enfim, RCE, todas as discussões que eu não vou entrar no mérito aqui, mas hoje a gente tem profissionais trabalhando em cima disso. E isso reflete no clube como um todo. Não é uma justificativa, porque o futebol ele tem uma meta clara de performance, que é o que a gente busca. Então, se a gente monta uma boa equipe, se a gente investe na equipe e a gente tem objetivos maiores, que é onde a gente mesmo se colocou, né, para buscar, a gente tem uma responsabilidade enorme. Nós, né, futebol, atletas, comissão técnica, diretoria e a estrutura de suporte. Mas, mais uma vez, o Botafogo é um clube que está em reconstrução nesse sentido, está buscando reequilíbrio, isso é claro, né? E a gente, dentro desse caminho, dessa jornada, precisa buscar as melhores soluções, como eu já falei anteriormente. Mas o Luiz Castro disse que houve uma ruptura em relação depois da partida contra o Vasco e Concordo. que o time não consegue mais jogar bola. Eu quero saber em relação a vocês, John, que são as pessoas que comandam o futebol do Botafogo, se vocês vão fazer uma reavaliação a respeito do trabalho do Luiz Castro. Se ele está naquele nível de prestigiado, se ele é o técnico que vocês já contam ainda para o Campeonato Brasileiro, se vocês vão fazer uma análise de tudo que aconteceu depois daquele jogo contra o Vasco, do desempenho do time que caiu bastante. A gente conversou muito sobre isso e realmente, até externei aqui, né, é uma ruptura. Acho que foi um jogo que nos causou... Se a gente soubesse, a gente teria resolvido já, Thiago. A gente não tem performado, né? A gente teve essa dificuldade, a gente vê a equipe hoje cometendo erros técnicos que não são erros normais, né? São erros muito básicos. A gente está numa busca dessa confiança novamente, que a gente nota que há essa apreensão, esse clima mais pesado. O futebol te provoca isso, né? A gente tem fases sensíveis, é um calendário competitivo muito longo, vai acontecer com o Botafogo, com todas as outras equipes, então por isso que eu digo, é um momento que a gente tem que ser resiliente. A avaliação de trabalho ela é constante, tá? Do John, minha, do Luiz, de quem quer que seja. Então, a gente precisa entregar resultado. O futebol, por mais que tenha todo o processo de gestão do clube, a gente tem o futebol que precisa entregar, né? E quando você tem condições boas para esse trabalho, você tem que estar entregando. Então, a reavaliação ela é sempre feita, a gente faz isso sim. E hoje o clube conta com profissionais assim, de altíssimo nível, como eu me refiro ao próprio Castro, hoje é o John que coordena as ações, enfim. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos nos avaliar. Então, se a gente entender que em algum momento do processo precisa haver uma modificação, não estou falando do treinador em si, mas do processo como um todo. Às vezes a coisa pode ir para um caminho que não ande. A administração, a direção, a comissão, atletas, a gente vê essas mudanças. Então, a reavaliação é constante e quando você tem uma frustração ou quando você tem uma meta não atingida, você realmente tem que refletir sobre isso. E é uma conversa de profissionais de futebol. A gente precisa sempre ter
as decisões mais técnicas possíveis. Não dá para você ir na emoção, por mais que o futebol seja emoção, mas a gente tem que entender o que está acontecendo para chegar nesse momento. E se a gente vai ter as ferramentas e soluções para poder ofertar isso acontecer. Tá? Mas isso é fato. Né? Hoje a gente é privilegiado de contar com grandes profissionais. O Cássio é um profissional de altíssimo nível, a gente sabe disso. O ano passado a gente teve um momento difícil e que nós retomamos, porque a gente acreditava mesmo no trabalho. Então a gente não deixa de acreditar, mas quando a gente busca soluções e as coisas não acontecem, aí você reavalia. Essa é uma primeira frustração desse momento, né? Que ela não está boa pelo que a gente tem desempenhado. Então a gente vai reavaliar e buscar soluções, o que a gente conseguir fazer. Tá? Mas é uma avaliação constante, sem dúvida nenhuma, não só do treinador, como de todo mundo que está envolvido. O John é um cara que está sempre presente nas discussões, sempre presente no dia a dia. E a gente, mais uma vez, o clube, o foco não é só o futebol nesse momento, porque o clube precisa de um reequilíbrio geral. Está sendo reconstruído para isso. Mas o futebol precisa entregar, né? E a gente tem responsabilidade nisso. Mas eu queria que você falasse sobre como vocês estão lidando com essa questão no dia a dia do débito financeiro que o clube tem com os jogadores. Também aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho da situação do Cuesta, né, que teve uma entrevista do Bahia, se pudesse falar disso também. Tá, o clube, só corrigindo, o clube não tem débito com os jogadores, tá? Tudo indica, o clube não tem débito. Isso eu te afirmo categoricamente, assim. A questão do Cuesta é uma questão de mercado, lógico que é uma situação que ela aconteceu, e o Cuesta é um cara muito importante para nós, um dos jogadores chaves, ele é um atleta importante para o grupo e ele sabe disso, da importância dele para nós, para o treinador, para a diretoria, para o clube. Nessas horas, né, não é só a questão financeira. Tá? Então é uma questão que são muitos fatores envolvidos para um jogador querer ficar no clube ou querer sair. Né? E a gente está muito feliz com o Cuesta e o Cuesta está muito feliz conosco. Então é o que a gente espera de todos os jogadores aqui. Até porque, mais uma vez, a gente está discutindo sobre uma frustração que a gente teve numa derrota que não esperava. Então se tem alguém que esteja insatisfeito, seja um atleta, seja um profissional, seja um treinador, seja um diretor, não tem sentido ficar. Porque a gente tem que superar e enfrentar esses momentos. A frustração da torcida, a pressão, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e a gente só vai poder enfrentar se a gente acredita e se a gente está feliz ou realmente confiante no lugar que a gente está. Né? Então isso vale para todo mundo. Né? Então eu fico feliz pelo Cuesta, porque é um cara importante para nós e, mais uma vez, né, entre nós aqui, a gente tem que estar bem, tem que estar satisfeito para superar esse momento.